Elon Musk. Jeff Bezos! Mark Zuckerberg. I'm Bill Gates. John McAfee, o polêmico criador do antivírus que leva seu nome, é encontrado morto em prisão. Hoje em dia, é comum vermos a figura dos CEOs celebridades, como Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos e muitos outros aparecem mais nas colunas sociais que nas páginas de economia. Mas bem antes deles, outro executivo já se destacava por suas excentricidades e polêmicas: John McAfee, o criador do famoso antivírus que leva esse nome. Pois McAfee, de 75 anos, foi encontrado morto nesta quarta-feira, no dia 23, numa prisão em Barcelona. Ele era acusado de fraude fiscal nos Estados Unidos e estava preso preventivamente na Espanha. As causas da morte ainda não foram reveladas pelas autoridades do país. O empresário era conhecido por duas coisas: o pioneirismo no mercado de antivírus e o estilo de vida nada regrado. Bastante ativo nas redes sociais, McAfee postava fotos suas segurando armas, esbanjando dinheiro e dando a entender que vivia como um fugitivo. No começo da década de 90, McAfee desenvolveu as primeiras versões do antivírus que leva seu nome, um serviço inédito até então e que foi rapidamente incorporado ao dia a dia das empresas e usuários comuns. O sucesso estrondoso da empresa atraiu a atenção da Intel, que a comprou em 2010 por 7,7 bilhões de dólares americanos. Milionário, McAfee deu vazão às excentricidades e polêmicas. Em 2012, foi considerado suspeito pela morte de um homem e fugiu para Belize, uma pequena ilha do Caribe. De lá, fez uma peregrinação pelos países da América Central, sempre adotando disfarces e tingindo os cabelos. Finalmente, ele foi deportado aos Estados Unidos, onde se casou e tentou lançar uma candidatura independente à presidência do país, mas sem grande sucesso. Em 2018, ele tenta uma nova fuga para o Caribe. McAfee confessou ter sonegado impostos e passou a viajar de ilha em ilha, tentando escapar do governo americano. Suas postagens sempre vinham com um tom conspiratório e de perseguição. Novamente tentou se candidatar à Casa Branca e novamente não teve sucesso na empreitada. Junto às fugas, armas e outras bizarrices, McAfee também era nome atuante na comunidade de criptomoedas. A prisão na Espanha, inclusive, se deve à suspeita do governo americano de que o empresário teria ganho mais de 10 milhões de dólares com transações não declaradas envolvendo ativos digitais. Ele comentou as acusações no Twitter: "O governo americano acredita que eu tenho criptomoedas escondidas. Eu queria ter, mas tudo se desmanchou através das muitas mãos do Time McAfee. Você não precisa acreditar. E os meus ativos restantes foram todos apreendidos. Meus amigos evaporaram por medo de se associarem. Eu não tenho nada, mas também não me arrependo de nada." Em 2019, McAfee passou mais de 7 meses no Caribe em um luxuoso iate junto a seus cães, sua esposa, seus guarda-costas e armas. Ele fugiu dos Estados Unidos em janeiro desse mesmo ano, quando autoridades começaram a procurá-lo depois que ele confessou que não pagou impostos por mais de 8 anos por considerá-los injustos. Desde então, McAfee se dizia perseguido e vítima de um exílio forçado, o que o levou a uma jornada por 3 ilhas, das quais ele também teve que partir de maneira inusitada. O empresário chegou primeiro às Bahamas e depois fugiu de lá para se proteger pouco depois de afirmar publicamente que ele era perseguido pela CIA. Ele então viajou para Cuba, onde, de acordo com seus tweets, esperava que o governo não o deportasse de volta para os Estados Unidos. Em meio às sanções de Donald Trump contra a ilha, McAfee ancorou seu iate na exclusiva marina Hemingway, de onde dia após dia publicava fotos, charutos, restaurantes, bebidas caras e festas. Em Havana, ele voltou às manchetes ao anunciar que estabeleceria ali mesmo seu comitê para as eleições de 2020. Esta seria sua segunda tentativa de chegar à Casa Branca, dessa vez com plataformas baseadas nas criptomoedas e no livre comércio. "Como sou perseguido político, a sede da minha campanha agora está localizada em Havana, em Cuba. Eu ainda estou lutando", escreveu ele no Twitter, onde afirmou candidato a 1,2 milhão de seguidores. Ele também se ofereceu para aconselhar o governo cubano sobre questões ligadas a pagamentos com moedas digitais, poucos dias depois que a ilha anunciou sua intenção de usá-las como alternativa para contornar o embargo econômico dos impostos pelos Estados Unidos.
No entanto, jornalistas cubanos consultados pela BBC Mundo, o serviço em espanhol da BBC, explicaram que, apesar de vários fugitivos dos Estados Unidos viverem em Havana, a permanência de McAfee gerou desconforto para autoridades graças ao ritmo de suas publicações em redes sociais. Em meados de julho, ele publicou uma foto em seu iate com a atual esposa, ambos carregando armas pesadas. Ele escreveu que a CIA estava tentando alcançá-los e que eles estavam no mar. Pouco depois, ele foi preso com armas e mais de $80 mil na República Dominicana. Libertado 4 dias depois, McAfee tinha destino desconhecido até anunciar que estava em Londres. Aquela não foi a primeira vez que o fundador da McAfee Associates precisou se esconder e fugir. Em 2012, ele também foi considerado fugitivo pelas autoridades de Belize, onde morava na época. Ele fugiu do país da América Central depois de ser considerado suspeito de envolvimento no assassinato do também americano Gregory Fall, seu vizinho, com quem ele supostamente tinha desentendimentos relacionados a cães. Ele então tingiu o cabelo e a barba e se disfarçou para não ser reconhecido. A revista Wired disse que ele chegou a se esconder em caixas enterradas na areia para fugir da polícia. De Belize, o magnata fugiu para Guatemala, de onde foi deportado para os Estados Unidos. A revista McAfee disse que conheceu a atual esposa Janice McAfee na primeira noite que passou nos Estados Unidos, em Miami Beach. O encontro aconteceu quando ela ofereceu a ele seus serviços como prostituta. Eles se casaram pouco depois e foram morar em uma fazenda em Tennessee, de onde o cientista da computação lançou sua primeira campanha para a presidência em 2006 pelo Partido Libertário. A candidatura, no entanto, não vingou. Apesar do sotaque do sul dos Estados Unidos, o empresário loiro de cavanhaque nasceu em uma base militar nos Estados Unidos, na Inglaterra. Ele é filho de uma mulher britânica que conheceu um soldado americano durante a Segunda Guerra Mundial. Quando jovem, mudou-se para o estado da Virgínia, onde teve uma infância conturbada. Seu pai era alcoólatra e cometeu suicídio quando McAfee tinha 15 anos de idade. O jovem McAfee começou a beber excessivamente e usar diferentes drogas, embora tenha conseguido manter uma carreira acadêmica promissora, mas ela chegou ao fim abrupto em 1960. A Universidade Estadual de Louisiana o expulsou de um doutorado em matemática quando soube que McAfee havia dormido com uma aluna que ele estava orientando, e os dois se casaram tempo depois. Enquanto continuava preso aos vícios, McAfee começou a trabalhar com algumas das maiores organizações de tecnologia da época, como a NASA, a General Electric, a Siemens, a Univac e a Xerox. As coisas chegaram a um ponto crítico na década de 1980, quando sua esposa foi demitida e a dependência por drogas e prostitutas forçaram o milionário a procurar ajuda. No ano passado, ele afirmou que tem 47 filhos. Há quase 3 décadas, McAfee conseguiu um emprego que mudaria sua carreira. Ele foi chamado para um cargo na empresa de defesa Lockheed Martin, onde começou a trabalhar em um projeto secreto de reconhecimento de voz. Durante as pesquisas, ele se deparou com código de informática bastante incomum. O programa se copiava sempre que um disquete fosse inserido em um computador infectado, o que lhe permitia se espalhar rapidamente. O primeiro contato com o vírus deixou McAfee tão fascinado que ele resolveu projetar uma maneira de desinfetar os computadores e depois espalhar a cura através de um sistema inédito até então. A descoberta o inspirou a criar seu próprio negócio no estacionamento de casa, a McAfee Associates, dentro da qual ele desenvolveu diferentes programas para detectar e eliminar vírus de computador. No começo, ele oferecia o serviço gratuitamente aos usuários comuns. Depois, começou a vendê-lo para diferentes empresas. Em 1992, o antivírus da McAfee era usado por muitas empresas americanas e multinacionais, o que levou o empresário a fazer uma oferta pública na Bolsa de Valores. Anos mais tarde, ele vendeu a empresa para a Intel. Sua fortuna para esse momento foi calculada em $100 milhões. Desde 1995, quando fez 50 anos, McAfee começou a investir em outros projetos digitais, mas o que ganhou sua atenção nos últimos tempos foi o mundo das criptomoedas. Em outubro de 2020, ele foi preso na Espanha, prisão essa onde ele viveria seus últimos dias. O Departamento de Justiça espanhol disse que a equipe médica da prisão tentou ressuscitar McAfee, mas sem sucesso. E aí, meu amigo, você gostou desse vídeo? Você quer saber mais? Tem alguma dúvida? Poste nos comentários, nós estaremos aqui para falar com você.
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações caso você tenha gostado do vídeo. Até a próxima!